que fala sobre porcentagem. Esse capítulo é de extrema importância. Dentro dos outros conteúdos, dentro da matemática, aparecem muitas questões, seja em concurso ou vestibular, que abordam aí o conceito de porcentagem. Às vezes vem alguma informação ali dentro do enunciado e você precisa voltar, relembrar aí o conceito de porcentagem para conseguir resolver. Então presta bastante atenção nesse capítulo. Primeiro eu vou fazer uma breve revisão aqui sobre a ideia de razão, né? Vou só relembrar esse conceito de razão e te mostrar como que surge o conceito aí de porcentagem. Então vamos lá primeiro para a definição. Quando dividimos dois números ou duas medidas A e B de mesma grandeza, o resultado, quociente da divisão, é chamado razão entre A e B. Então vamos lá. Quando você está fazendo uma comparação entre duas medidas e elas têm que estar na mesma grandeza para você conseguir fazer uma comparação, essa divisão, que é essa fração aqui, é chamada de razão. O referencial dessa divisão é sempre o nosso denominador. O denominador aqui é o B. Só uma observação bem importante. Esse B, ele precisa ser obrigatoriamente diferente de zero. Não existe divisão por zero. Então, o B aqui é um número diferente de zero, tá bom? Agora, olha só. A razão, ela estabelece uma comparação entre A e B. Então, você está fazendo uma comparação entre dois números. O referencial de comparação é o denominador B. Então, B é o seu referencial de comparação e aí você tem o seu numerador, que é a parte que você está considerando. Agora, presta atenção nessa parte. Quando esse referencial é 100, temos o conceito de porcentagem. Então, a porcentagem, a princípio, nada mais é do que uma razão entre dois números de mesma grandeza com o referencial 100. Então, imagina, você vai pegar o seu total é o 100 e o seu numerador é a parte que você está considerando. Essa razão é a sua porcentagem. Eu vou fazer aqui um exemplo para ficar bem claro essa situação. Acompanhe aqui comigo. Em um grupo de 180 pessoas, há 45 crianças. Qual é a porcentagem de crianças no grupo? Então aqui eu tenho um total de pessoas e sei o total de crianças. Eu quero saber o quanto essas crianças elas correspondem em relação ao total de pessoas. Então vamos lá. Lembrando que eu mostrei para você que a razão é uma divisão entre dois números, A sobre B. Então isso aqui é a ideia de razão, onde B é o nosso referencial. No nosso problema, isso aqui vai ficar da seguinte forma. O A, ele é o nosso 45, que é a quantidade de crianças que tem no grupo. O B é o 180, que é a quantidade de pessoas total, o número total de pessoas desse grupo. Então, eu tenho 45 sobre 180. Agora, lembra que eu mostrei aqui que a porcentagem surge quando o referencial é 100? O meu referencial nesse problema não é 100, é 180. Mas o que eu vou fazer? Eu vou dividir o 45 por 180, porque afinal de contas, uma fração também pode ser lida como uma divisão. E vou encontrar aqui o número decimal. Então, 45 dividido por 180 é 0,25. Beleza. Esse 0,25 pode ser transformado em uma fração de denominador 100. Como é que a gente faz isso? Lembra lá do nosso capítulo de frações. Isso é 25 sobre, coloco um aqui no cantinho, e você conta quantas casas decimais tem após a vírgula. Nesse caso eu tenho 2 casas decimais. Então você vem aqui e acrescenta 2 zeros. Então você tem 25 sobre 100. Agora sim, você tem um referencial de comparação que é o 100. Então 25 sobre 100 é 25%. Então isso aqui é o mesmo que 25%. Tranquilo? Então olha, A sobre B é a nossa razão, colocamos os números que foram dados e aqui a gente tem 3 formas diferentes de representar a nossa fração. Quais são essas formas? Aqui eu tenho a representação, né? Do mesmo número, aqui ele está representado na forma de decimal, né? Então aqui eu tenho a representação na forma de decimal. Aqui eu tenho a representação na forma de fração. E aqui eu tenho a representação
na forma de porcentagem. Porcentagem. Então, ou seja, eu tenho o mesmo número escrito de 3 formas diferentes: decimal, fração e porcentagem. Já vou aproveitar esse momento para te falar uma coisa muito importante, que é o seguinte: na maioria dos exercícios que vem questões de porcentagem mais diretas, a representação vem escrita assim, ó, o 25 acompanhado com esse símbolo. Esse símbolo é o símbolo da porcentagem. Então, quando você tem essa representação aqui, você está dizendo ali que você tem uma razão de denominador 100. Na maioria das vezes, os exercícios vêm escrito o número e o símbolo. Porém, para fazer as contas, para fazer os exercícios, e nós vamos fazer vários exercícios desse tipo daqui a pouco, a gente usa as outras 2 formas de representar, que é a forma decimal e a forma de fração. Porque a forma de porcentagem, ela é para exemplificar. Ficou claro essa parte? Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, aqui, né, só para formalizar o que eu acabei de dizer, na hora de fazer os cálculos, devemos usar a porcentagem na forma de fração ou na forma de decimal. Então, aqui está exatamente o exemplo que eu acabei de fazer aqui com você, com as formas diferentes da sua representação e mostrando que a gente tem que usar essa forma ou essa forma para fazer as contas. E aqui você ainda pode simplificar. Lembra? Vamos relembrar lá de novo do capítulo de fração. Por exemplo, olha essa fração aqui, 25 sobre 100, que é a minha porcentagem, que tá ok. 25 sobre 100, isso aqui você pode simplificar. Dá para você simplificar isso aqui dividindo o numerador e o denominador por 25. Ou seja, você consegue escrever a fração irredutível, que é 1/4. Então, aqui, ó, mais uma observação importante. Você consegue usar ela assim na forma de fração com denominador 100, mas você pode simplificar também e usar ela na forma de fração irredutível, beleza? Então, vamos continuar. Agora, olha só, aqui a questão fala, né? Transforme as seguintes porcentagens para a forma fracionária ou decimal. Como eu te expliquei, para fazer conta, para fazer as operações, a porcentagem precisa estar na forma decimal ou na forma de fração. A forma de percentual, assim, ela é mais para exemplificar. Então, a gente precisa saber fazer essa passagem, né? Passar de porcentagem para decimal e passar de porcentagem para fração. E lembrando que a gente está fazendo uma passagem, é só uma forma diferente de escrever a mesma coisa. Então, vamos resolver esse exemplo de número 2. A letra A, a gente tem 10%. Então, vamos lá. Letra A, 10%. Bom, como que a gente transforma? Você vai fazer o seguinte, você vai escrever o número que aparece aqui, nesse caso 10, sobre 100. É como se você transformasse esse símbolo no número 100. Então, 10% é o mesmo que 10 sobre 100. Lembrando lá do nosso capítulo de frações, aqui a gente consegue transformar isso para um número decimal. Como que a gente faz? 2 zeros, né? Então, desloco a vírgula 2 casas para trás. Ó, minha vírgula está aqui. Após esse zero, 1 casa, 2 casas, isso vai ficar 0,1. Certo? Então, 10% é o mesmo que 10 sobre 100, que é o mesmo que 0,1. E aqui você ainda poderia simplificar mais, né? Essa fração aqui, ó, você poderia escrever ela como 1 sobre 10, que era simplificar esse zero com esse, ó, o mesmo que dividir por 10. Então, você pode escrever dessa forma ou dessa forma. Para fazer conta, uma dessas aqui, né? Bom, vamos lá. Próximo exemplo é 24%. Então, vamos lá, 24%. Como que vai ficar o 24%? 24 sobre 100, tá vendo? Referencial 100. E isso é o mesmo que, ó, 2 zeros, né? Desloca a vírgula 2 casas para trás. 0,24. E por fim, 1,3%. Como é que vai ficar isso? Isso é 1,3 sobre
100. 2 zeros, desloco a vírgula, agora aqui toma cuidado, porque a vírgula agora, ela tá aqui, tá vendo? Então, quando a gente quer transformar o número de fração para decimal, a gente tem que respeitar isso. Isso aqui é 1,3%. Então, isso aqui a vírgula vai vir, ó, uma casa para cá, 0,13. Mais uma, 0, ó. Então, ele tá aqui. Depois vai vir para cá, vai ficar um espaço vago. Então, isso vai ficar 0,013. Então, ou seja, aqui então está na forma de porcentagem, aqui na forma de fração e aqui na forma de decimal. Então, assim, a gente transformou todas as porcentagens para decimal e para fração, que são as formas que a gente utiliza para fazer os cálculos. Beleza? Vamos dar sequência? Vamos lá, então. Agora, eu vou fazer com você os exercícios para calcular, propriamente dita, a porcentagem, que acompanhe meu raciocínio. Não faz sentido você simplesmente apresentar uma porcentagem solta. Como assim? Por exemplo, quando eu falo 10%, não sei se na sua cabeça vem essa sensação, mas não parece que está faltando alguma coisa? Imagina, você chega numa loja e tem lá uma promoção de algum produto e o vendedor vira para você e fala assim, 10%. Não dá aquela sensação? Tá, 10% de quê? Só faz sentido você falar de porcentagem se ela vier acompanhada de um número. Claro que esse exemplo que eu fiz aqui com você foi para a gente poder fazer as devidas transformações. Transformar de decimal para fração e depois transformar de porcentagem para fração e decimal. Mas na hora de fazer os exercícios, principalmente os contextualizados, a porcentagem tem que vir acompanhada de algum número. Igual aqui, ó. 30% diz 1.500. Eu quero saber quanto que é 30% do número 1.500. Vamos pensar nisso no conceito de promoção, como eu acabei de exemplificar. Imagina que você vai comprar um produto de R$ 1.500 e ele está lá com uma promoção de com 30% de desconto. Então, você quer saber quanto é os 30% de desconto que você vai receber. Então, ou seja, você quer saber quanto de dinheiro, quantos reais você vai ter de desconto naquele produto. Então, a porcentagem só faz sentido falar nela se ela vier acompanhada de algum número. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso aqui, para a gente poder fazer o nosso exemplo de número 3. Então, vamos fazer a letra A. Letra A, a gente tem 30% de 1.500. Então, como que vai ficar isso? Ó, deixa eu anotar aqui primeiro. Então, letra A, a gente tem 30% de 1.500. Bom, algumas observações importantes. Esse de, né, o de, na matemática, para esse conceito de porcentagem, ele pode ser lido como uma multiplicação. Então, na hora de fazer a conta, a gente vai fazer 2 passos. A gente vai transformar a representação de porcentagem para fração ou para decimal e vai transformar o de em uma conta de multiplicação. Então, acompanhe aqui meu raciocínio. Então, isso aqui vai ficar o seguinte, 30% escrito na forma de fração é 30 sobre 100, 30%. O de vai virar vezes, então 30% vezes, e aí você escreve 1.500. 30% vezes 1.500. Agora, tá vendo que virou uma continha de multiplicação? Lembra lá do nosso capítulo de fração, já fez todos os passos. Então, aqui eu vou fazer um pouco mais direto. Se você tiver alguma dúvida, volta lá no capítulo de fração. Aqui eu vou simplificar os números que der para simplificar. Esse 0 com esse 0, esse com esse. Quem sobrou aqui para mim depois que eu fiz essa simplificação? Aqui sobrou 30. Eu não vou escrever esse 1 porque 30 dividido por 1 é 30 mesmo. Vezes 15. Agora virou uma multiplicação. 3 vezes 15 é 45. E aí tem um 0 aqui, você acrescenta o 0. Logo, 30% de 1.500 é igual a 450. Então, imagina na situação da compra do produto, como eu exemplifiquei lá no começo. Você vai comprar um produto de R$ 1.500, tem 30% de desconto. Então, agora você já sabe que o seu desconto é de R$ 450. Então, é só você fazer 1.500 menos os 450 que foi o desconto, o que sobra ali é o valor que você vai pagar pelo produto. Então, aqui eu estou tentando contextualizar a situação
para ficar mais claro a compreensão. Mais tranquilo esse primeiro? Vamos fazer a letra B. Agora você vai ver que o processo é exatamente o mesmo. Vou seguir a mesma linha de raciocínio para todos. Vamos lá, letra B. Letra B a gente tem 12% de 120. Seguindo a mesma lógica, o 12% eu vou transformar em fração. 12 sobre 100. O de vai virar uma multiplicação. E aqui o 120. Eu vou simplificar esse zero com esse e vou escrever aqui o que sobrou. Aqui sobrou 12 sobre 10 vezes 12. 12 vezes 12 é 144. 144 sobre 10. 144 dividido por 10 é 14,4. Então pronto, 12% de 120 é 14,4. Tá vendo que eu segui a mesma lógica? Bem simples, né? Vamos fazer a letra C. Letra C a gente tem 27% de 900. Mesma lógica. 27 sobre 100 vezes 900. Vou simplificar esse zero com esse zero. Quem sobrou? 27 vezes 9. 27 vezes 9. Agora é só multiplicar. 27 vezes 9, 243. 243. Logo, 27% de 900 corresponde a 243. Bem tranquilo, né? De novo, mesma lógica em todos. Vamos lá para a letra D. Letra D a gente tem 55% de 300. Então, isso vai ficar 55 sobre 100 vezes 300. Vou simplificar. Sobrou 55 vezes 3. Ó, se fosse 50, daria 150. Então, vai dar 165. Então, ou seja, 55% de 300 é igual a 165. Bem tranquilo, né? Eu vou deixar a letra E para você fazer de exercício. É só seguir a mesma lógica e você faz a letra E para poder praticar um pouquinho, tá bom? Vamos para mais um exemplo. Agora uma situação contextualizada envolvendo a ideia de porcentagem, que a gente vai usar tudo o que a gente aprendeu até agora. Vamos lá para o exemplo de número 4. Em uma confraternização com 420 pessoas, 65% das pessoas são homens. Quantos são os homens da confraternização? Bom, então vamos lá, nós temos duas informações aqui no problema. Nós temos o total de pessoas que tem essa confraternização, 420 pessoas, e sabemos a porcentagem que corresponde à quantidade de homens. Tem 65% de homens. Então, o que nós vamos fazer? Usar o conceito do exemplo de número 3. Só que aqui é o mesmo problema, só que numa situação contextualizada. No fundo, o que ele está te perguntando é o seguinte. Ele está te perguntando assim, ó, ele quer que você faça o seguinte. Calcule 65% de 420. Por quê? 420 é o número de pessoas na confraternização e 65% é a quantidade de homens na forma de porcentagem. Então, seguindo a mesma linha de raciocínio do exemplo 3, o que a gente vai fazer? Transformar os 65% em fração. O de vai virar uma multiplicação e aqui você coloca 420. Simplifico esse zero com esse e vou escrever o que sobrou. Quem que sobrou? 65 sobre 10 vezes o 42. Agora aqui é só você fazer essa multiplicação. Vamos lá. 65 vezes 42, vou passar aqui para baixo. Isso aqui vai ficar 2.730 dividido por 10. E aí lembra do nosso capítulo de fração. Dividir por 10 e deslocar a vírgula numa casa para a esquerda, ou aqui nesse caso você pode simplificar esse zero com esse zero.
Então, quem que sobrou aqui? 273. Logo, a pergunta é, quantos são os homens da confraternização? Na confraternização tem 273 homens. Beleza? O problema poderia pedir até mais coisas, né? Poderia, inclusive, pedir o número de mulheres, mesmo você não sabendo a porcentagem. Já vai falar mais disso daqui a pouquinho. Vamos lá. Exemplo de número 5. Sabendo que 45% de um número equivale a 36, determine esse número. Então, olha só, aqui o problema já apareceu de uma forma um pouquinho diferente. Em todos os casos que nós fizemos até agora, foi dado para a gente um número total e pediu a porcentagem. Aqui é diferente. Aqui a questão nos deu a porcentagem e nos deu o resultado final. E pediu o inverso, né? Pediu quem era o número lá do começo. Então, vamos lá, vamos fazer essa questão. Então, aqui é basicamente o seguinte, olha só. Você tem um certo número, que eu não sei qual é esse número, eu vou chamar esse número de x. Não sei quanto ele é, eu vou chamar de x. E eu sei que 45% desse número equivale a 36. Então, vamos seguir a lógica. X é o meu número. Se eu pegar esse meu número e multiplicar ele por 45%, né? Porque eu sei que a minha porcentagem é 45%, então eu escrevi na forma de fração, eu sei que isso aqui vai resultar em 36. Vamos lá, eu tenho um certo número que quando eu calculo 45% dele, eu tenho 36. Então eu só preciso encontrar esse número. Já que aqui é uma operação de multiplicação, a operação contrária da multiplicação é a operação de divisão. Então isso aqui ficaria x, que é o número que eu estou procurando, é igual a 36 vezes... O que acontece? Esse aqui vem para cá multiplicando e esse vem para cá dividindo. Então agora é só você fazer essa conta. Quem que vai ser o nosso x, que é o número que a gente está procurando? Você vai fazer 36 vezes 100 dividido por 45, que resulta em 80. Então pronto, o número que a gente está procurando é 80. Então vamos recapitular. O que eu fiz? Eu quero saber quem é o número original, que ao calcular 45% dele, eu tenho como resultado o 36. Beleza? Então, como eu não sei quem é esse número, eu dei um nome para ele. O nome que eu dei para ele foi x. E aí eu montei a conta toda com o valor de x. Só que x é uma incógnita, então não sei quanto que ela vale. Deixa ela ali no cantinho. E aí eu fui fazendo as manipulações algébricas. Aqui, como estava multiplicando, passa para o outro lado, né? Inverte, né? Que é dividindo. Lembra lá do nosso capítulo de fração. Só você fazer o processo inverso e assim a gente encontra o valor procurado.